Olá, vamos dar continuidade ao estudo da laringe, parte 2. Nós já havíamos estudado na parte 1 as cartilagens da laringe, as cartilagens ímpares e as cartilagens aritenoides. Agora nós vamos continuar com as cartilagens corniculadas e cuneiformes. Então aqui nós temos uma vista lateral da laringe, do esqueleto da laringe, a cartilagem tireoidea, a cartilagem cricóidea, aqui já o início da traqueia. E na vista posterior é onde nós vamos encontrar a visão das cartilagens corniculadas e cuneiformes. Então, nós temos aqui a lâmina da cartilagem cricóidea. Na sua parte superior, nós vamos encontrar as duas cartilagens aritenoides em forma triangular, piramidal. E no ápice dessa cartilagem aritenoide, nós vamos encontrar essas projeções de cartilagem, que são as chamadas cartilagens corniculadas. As cartilagens cuneiformes, elas ficam situadas dentro do tecido que forma esse chamado ligamento área-epiglótico, que forma a margem superior dessa membrana que preenche esse espaço entre a epiglote e a região da cricoide e aritenoide, então que é a chamada membrana quadrangular. Então essa membrana ela forma essa parte lateral do ádito da laringe e sua margem superior é onde está o ligamento área-epiglótico, e nós vamos identificar justamente a cartilagem cuneiforme nessa região, contribuindo para manter a estabilização dessa abertura do ádito da laringe, dar esse formato dessa abertura. Aqui nós temos a vista posterior da laringe. No lado direito nós observamos que está ainda com o revestimento de mucosa, enquanto que no lado esquerdo, na verdade o contrário, gente, aqui a gente está numa vista posterior, então aqui lado direito e lado esquerdo. Então, a nossa direita, né, aqui, então nós vamos ter essa região dissecada com a mucosa da laringe sendo retirada. E aí nós vamos identificar a cartilagem epiglótica, como nós já apresentamos, o pecíolo da epiglote, e esse espaço que aqui nós identificamos, olha, como a prega área epiglótica, que forma o ádito da laringe, com as cartilagens, o tubérculo corniculado, o tubérculo cuneiforme, a prega área epiglótica, que tudo que for mucosa a gente vai chamar de prega. O ligamento ele fica situado internamente. Então, nessa região, como está dissecado, eu estou vendo a região do ligamento que forma essa membrana quadrangular. Então, a membrana quadrangular ela preenchendo esse espaço entre a epiglote anteriormente, a aritenoide nessa região posterior e a cricoide lateralmente também. Embora a cricoide a gente consiga ver aqui nessa parte mais inferior, mas esse espaço acima da prega vestibular nós vamos identificar como sendo também essa região da membrana quadrangular. Aqui novamente a mesma visão, demonstrando mais uma vez, lembrando a cartilagem corniculada e a cartilagem cuneiforme e a vista da membrana quadrangular. Aqui mostrando também os ligamentos da laringe. Nós vamos dar início aos ligamentos da laringe. Então, nós já falamos da membrana tireoióidea, que fica conectando o ocioide à cartilagem tireoidea, né? Nessa região anterior, ele forma o ligamento tireoióideo mediano. E aqui o ligamento tireoióideo lateral, nessa região mais lateral, que são espessamentos que dão mais sustentação. O ligamento cricotireoideo mediano, nós falamos, né, que fica situado entre a cartilagem cricóidea e a cartilagem tireoidea, e o arco da cartilagem cricóidea, como nós vemos aqui. Nessa visão lateral, nós identificamos a parte posterior já da lâmina aqui da cartilagem cricóidea. O ligamento cricotraqueal, que vai conectar a cartilagem cricóidea com o primeiro anel da traqueia. Então, esse primeiro reforço aqui que faz essa conexão da laringe com a traqueia. Ligamento área epiglótico, então formando esse limite do ádito da laringe lateralmente, né, a entrada da laringe, entre a epiglote e a aritenoide. E a membrana quadrangular, que nós já falamos dela. Então, conelástico. Conelástico também é uma estrutura formada por ligamentos, né, e pregas que vão estar formando, contribuindo justamente com a parte da fonação, com a parte do aparelho vocal. Então, o conelástico ele é formado pelo ligamento vocal e pelo ligamento cricotireoide lateral. Onde esses ligamentos ficam? Então, vejam que aqui nós identificamos numa vista superior a cartilagem tireoidea, a cartilagem epiglótica. Aqui nós vamos ter a cartilagem aritenoidea,
E nesse espaço entre a cricóidea, que está lá mais inferiormente, a tireoide e a aritenoide, nós vamos ter esse ligamento que fecha esse espaço justamente para formar a estrutura do cone elástico. Então, o ligamento vocal, ele vai unir essa extremidade, ele fica situado, né, entre as duas aritenoides, o processo vocal da aritenoide. Lembrem que a aritenoide ela tem um processo vocal que fica situado aqui para dentro, né, dessa região da laringe, e um processo muscular que fica voltado lateralmente, que é onde os músculos vão se fixar e vão atuar. Então, aqui o processo vocal ele vai se continuar com esse ligamento vocal e que vai se fixar justamente na junção das lâminas da cartilagem tireoide que aqui se encontram na face interna desse encontro das margens desse encontro das duas lâminas da cartilagem tireoide. E o ligamento cricotireoide ele fica justamente entre o ligamento vocal e a margem superior da cartilagem cricóidea que está aqui. Então, aqui nós identificamos o arco da cartilagem cricóidea, né, voltando-se aqui posteriormente para formar a lâmina, e esse espaço a gente vai ter o ligamento cricotireoide lateral. Então, é uma estrutura ligamentar, mas que tem uma certa flexibilidade para permitir justamente os movimentos, daí ser chamado de cone elástico, porque vai permitir a movimentação desse espaço, né, desse ligamento vocal, que é justamente a rima da glote. Então, o aparelho vocal ele é conhecido como glote, ele é formado pelas pregas vocais, que vão estar, a mucosa que vai recobrir justamente esse ligamento vocal, os processos vocais, né, daqui que a gente encontra, da aritenoide, e a rima da glote, que é o espaço entre a prega de um lado e a prega do outro. Então, eu teria a prega vocal direita, a prega vocal esquerda, e esse espaço que vai ser modificado a partir da ação muscular é que vai ser conhecido como a rima da glote. Então, lembrar bem aqui dessa formação do cone elástico. Nessa outra visão, nós podemos também entender um pouco melhor sobre essa região do cone elástico. Então, aqui nós temos uma vista, uma vista lateral, mas que foi seccionada a lâmina esquerda da cartilagem tireoide. E aí nós podemos identificar aqui a região da proeminência laríngea, a cartilagem cricóide, sua parte anterior, o arco, aqui posteriormente a lâmina, as cartilagens aritenoides com seus processos musculares e o processo vocal, e do processo vocal partindo aqui o ligamento vocal. Então, aqui eu vou encontrar o ligamento cricotireoide lateral, que vai participar dessa formação do cone elástico, que vai controlar esse espaço da rima da glote. E aqui na vista superior, então, mais uma vez, então aqui a cartilagem tireoide, o ligamento vocal e o ligamento cricotireoide lateral, formando aqui a região do cone elástico, né, o processo vocal se conectando aqui ao ligamento vocal. Então, ainda nessa questão de ligamentos, nós temos aquela visão que nós já vimos, né, a vista superior da formação do cone elástico. Aqui nós temos mais detalhes sobre a cartilagem aritenoide, né? Então, aquela região do seu ápice, onde nós vamos encontrar a cartilagem corniculada, e a posição dos seus processos muscular e processo vocal. Vamos lembrar também do ligamento tireoepiglótico, tá? Que faz essa conexão entre a epiglote e a cartilagem tireoide. Então, aqui nós temos outros ligamentos da epiglote, né? Então, nós já falamos um pouco deles na parte 1, mas aqui nós identificamos o ligamento tireoepiglótico, e o ligamento ioepiglótico, entre o osso hioide e a cartilagem epiglótica. Vamos agora passar para os músculos intrínsecos da laringe. Então, os músculos intrínsecos da laringe são músculos que movimentam os componentes da laringe, alterando o comprimento e a tensão das pregas vocais e o tamanho e formato da rima da glote. Então, nós temos 7 músculos, né, contando com o músculo vocal, que fazem parte desse conjunto de musculatura intrínseca da laringe. E temos também o área epiglótico, se a gente contar ele como uma parte específica, seria um 8º músculo. Então, aqui nós temos a visão desses músculos que vão justamente atuar, movimentando essas cartilagens da laringe entre si e permitindo que a rima da glote ela possa se modificar, produzindo aí os sons necessários. Então, vamos começar com o músculo cricotireoide, que é um músculo que fica situado na vista anterior da laringe, anterolateral, nós podemos visualizá-lo,
né? Então ele se encontra aqui nesse espaço. É o único músculo que vai ser inervado, que não vai ser inervado pelo laríngeo recorrente, vai receber inervação do ramo externo do laríngeo superior. E o movimento dele é justamente esse, de trazer a cartilagem tireoide mais anteriormente. Quando ele faz esse movimento, ele vai dar uma tensionada, esticar aqui a região do ligamento vocal. Então, ele é um tensor do ligamento vocal, tá? O músculo tireoaritenoide, ele é um músculo que a gente vai poder identificar quando a gente retira a cartilagem, a lâmina da cartilagem tireoide, nós vamos identificá-lo aqui internamente. Então, a função dele vai ser o contrário do cricotireoide. Ele vai fazer com que, quando ele se contrai, ele vai diminuir esse diâmetro antero-posterior e vai levar ao relaxamento do ligamento vocal. E o músculo vocal, ele fica situado aqui internamente, entre a cartilagem tireoide, e ele vai também, na verdade, ele vai ser situado um pouquinho mais posterior ao ligamento vocal, né, vindo aqui da região das aritenoides. Então, por isso que ele vai conseguir tensionar a parte anterior, mas ele na região posterior ele relaxa a partir da contração dele. Então, ele faz um movimento diferente aqui no ligamento vocal. Os músculos cricoaritenoides, nós temos dois, o cricoaritenoide posterior e o lateral. Então, nós vamos identificá-los, o cricoaritenoide posterior, nessa vista posterior da laringe, tá? Então, aqui seria a posição, a topografia dele. Então, imagine que quando eles se contraem aqui, eles vão estar tracionando esse processo muscular, nesse sentido, e com isso eles vão abrir o processo vocal da aritenoide. Então, por isso que eles abduzem as pregas vocais. E vai ser a ação oponente ao músculo cricoaritenoide lateral. O cricoaritenoide lateral ele está situado nessa região lateral, como nós observamos aqui, tá? Então, o cricoaritenoide lateral, quando ele se contrai, ele vai puxar o processo muscular para cá, anteriormente, e vai fechar aqui o processo vocal. Então, ele faz a adução das pregas vocais. Os músculos aritenoide transverso e aritenoide oblíquo, eles se situam posteriormente também na região entre as duas aritenoides. Então, eles vão funcionar como adutores também, eles aproximam esses músculos e também ajudam a fechar esse ádito da laringe, sobretudo as fibras, né, que têm esse trajeto mais superior e que formam o chamado músculo ariepiglótico, que vai estar aqui situado nessa região da prega ariepiglótica. Então, eles quando se contraem, eles vão ajudar a fechar esse espaço, né, da abertura da laringe como uma proteção. Então, tem uma função reflexa, sobretudo durante a deglutição. Então, o músculo ariepiglótico ele é chamado de esfíncter do ádito da laringe. Então, aqui nós temos os aritenoides, as fibras transversas, né? E temos também as fibras oblíquas, que formam tipo um X nessa região entre as duas aritenoides. E a parte que sobe aqui na prega ariepiglótica é chamado de músculo ariepiglótico. Então, os músculos da laringe eles podem ser classificados de acordo com a função também, então a classificação funcional, onde nós temos os músculos abdutores, né, o cricoaritenoide posterior, que nós observamos aqui, aqui seria a região do processo muscular. O adutor, nós vamos ter o cricoaritenoide lateral, esse aqui, e também vamos ter a contribuição dos aritenoides. Então, as fibras aqui nós temos as fibras transversas, aritenoide transverso e os dois oblíquos, então são essas fibras que formam esse X. Então, aritenoide oblíquo e transverso também contribuem com esse movimento de adução. Músculos esfíncteres também vamos ter a contribuição dos aritenoides e também dessa parte mais alta que forma o ariepiglótico, que sobe aqui na região da prega ariepiglótica. O cricotireoide, nós vamos ver nessa região, é um músculo tensor, lembra que ele aumenta esse diâmetro antero-posterior da laringe, então ele tensiona a prega vocal. E o tireoaritenoide, que nós observamos aqui, quando nós recortamos a lâmina da cartilagem tireoide, então nós observamos aqui profundamente o tireoaritenoide e ele vai funcionar como um relaxador. Aqui nós temos a vista posterior também do cricoaritenoide posterior, os aritenoides transversos, oblíquo e a parte ariepiglótica. Aqui mostrando a função desses músculos, né, as situações que podem acontecer. Então, essa mobilização da rima da glote vai fazer com que nós temos aqui, por exemplo, a posição na respiração normal, na respiração forçada. Quando nós estamos falando, o movimento vai ser depender desse espaço e dessa tensão. E na situação do sussurro, em que a parte posterior fica relativamente aberta. Bom estudo!